A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Vitória Kurokawa. Nós estamos aqui para um devocional diário. Louvado seja Deus, que Deus abençoe este nosso tempo, que passamos com o Senhor, juntamente uns com os outros em comunhão. Louvado seja Deus. E eu estarei aqui fazendo este devocional, 2 Reis, capítulo 24. Seu versículo 1 ao versículo 7, vamos contar um pouquinho hoje sobre o reinado de Jeoaquim. Amém? Mas antes nós iremos fazer uma breve oração, em nome de Jesus. Então você que pode, em nome de Jesus, curve sua cabeça. Vamos falar com Deus, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos nos colocar diante da Tua presença, primeiramente pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, Senhor, aquilo que nós podemos ter feito que entristeceu a Ti, ou Senhor, o Teu Santo Espírito, Pai. Sabemos que somos errantes muitas das vezes, falhamos, acabamos, Senhor, fazendo coisas erradas e nos distraímos, Senhor, com as coisas desse mundo. Mas nós te pedimos, Pai, nesse momento que nossos olhos venham estar focados na Tua Palavra, que os nossos pensamentos venham estar cativos a Ti, que a Tua Palavra venha nos trazer transformação, que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, em nome de Jesus, nos purifica de todo o nosso pecado. Meu Deus, nos ajuda a melhorar na Tua presença a cada dia. Deus, em nome de Jesus, toma cada vida em Tuas mãos. Pai, abençoa a minha família, o meu lar, os meus filhos, meu esposo. Abençoa, Senhor, a minha família de perto, familiares de longe, familiares maternos, paternos. Abençoa a família do meu esposo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo também, meu Pai, os familiares que moram no mesmo quintal que eu, Senhor. Abençoa, Deus Santo, em nome de Jesus, cada vida que se encontra aqui juntamente comigo. Abençoe a cada um da sua família. Ó Deus, vai dando livramento, vai confirmando as suas vitórias, Senhor, na nossa vida. Deus opera sinais e maravilhas no nosso meio. Tende misericórdia das nossas almas, nos conduza a um caminho de salvação. Não deixe a gente andar em caminhos tortuosos, Pai. Não deixe que nós venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que nós já enfrentamos, Senhor. Não deixe que a gente duvide do Teu poder. Não deixe que nós duvidemos, Senhor, de Ti, Pai, pois Tu és digno de confiança, Senhor. Ó Pai, aumenta a nossa fé por meio da Tua Palavra, pois a Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua Palavra. E nós estaremos aqui, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, estudando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Precisamos de Ti, Pai, pois sem Ti nós nada somos e sem Ti eu, Vitória, não posso fazer. Nada sem a Tua ajuda. Ajuda esses meus irmãos, meu Pai, ajuda essas minhas irmãs. Se existe alguém aqui, meu Pai, que precisa, Senhor, de uma palavra, Senhor, que essa palavra venha penetrar, Senhor, no mais profundo do seu ser, meu Deus. Em nome de Jesus, Jesus continua trabalhando na nossa vida, continua nos libertando, nos transformando. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entendemos ontem, Pai, acerca da Tua palavra, que não é um fardo servir ao Senhor, não é um fardo obedecer os mandamentos. Tudo isso é necessário, Senhor, para que nós venhamos a estabelecer, meu Pai, através de princípios, através de valores, através da moral, meu Pai, andar na Tua presença, Senhor, para que nós possamos ser conduzidos a um caminho de salvação. Eu sei, meu Pai, que muitas das vezes nós falhamos, Pai, mas eu te peço, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos realinha, nos coloca de novo, Senhor, no seio da Tua vontade. Opera, meu Pai, no nosso meio, nos capacita para mais um dia, Senhor, de devocional. Ó Pai, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o Teu Espírito em mim, meu Pai. Que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos privilégios que nós temos de estar todas as vezes diante da Tua presença, em oração, em louvores, em fazendo algo para Ti, Senhor, ou para o nosso próximo. Obrigado pelo privilégio de eu poder continuar levando a palavra de Deus. Vai tirando todo impedimento, toda barreira, todo desânimo, Senhor, no meio de nós, no dia de hoje, Senhor. Vai tirando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todas as escamas dos nossos olhos. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz e sentir o Senhor de perto, meu Pai, pois o Senhor não está longe, Senhor. Nós te rogamos isso, Senhor. Suplicamos a Ti a Tua presença, que não seja somente um devocional, mas um momento de comunhão contigo e com o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que onde estão dois ou mais no Teu nome, Jesus, eu creio, ali o Senhor está presente. E quando o Senhor está presente, algo muda, meu Pai. Algo fica diferente, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te suplicamos.
Agradecemos pelo dia que o Senhor nos preparou para o dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelos infinitos livramentos, pelas orações respostas que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor ainda não nos concedeu algumas coisas, pois não estávamos prontos para recebê-las, Senhor. Então nos ajuda, nos apruma, meu Pai, nos reconduz a um caminho de salvação todos os dias, meu Pai, pois todos os dias é dia de buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois as outras demais coisas, Senhor, nos serão acrescentadas. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tirando, Senhor, toda paralisação no momento de hoje, Senhor. Nesse momento de agora, Pai. Tudo que está paralisado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem abrir as portas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, principalmente o nosso entendimento. Traz luz e clareza à Tua palavra, Senhor, para que nós entendamos e achemos os tesouros escondidos dentro da Tua palavra, pois assim eu creio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, se existe algum pedido específico aqui, Pai, em algum comentário, um pedido de oração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro. Abençoa cada inscrito do canal, Senhor. Abençoa aqueles que também ainda não são inscritos. Abençoa os grupos de intercessão, meu Pai. O grupo Mulheres Curadas, grupo Deus no Comando, grupo Jorge de Cristo, meu Pai, a qual eu faço parte juntamente com as minhas irmãs, intercedendo por vida, Senhor. Alcançando corações, meu Pai. E pregando o reino de Deus, pois ele é chegado. Aleluia, louvado seja Deus. Que tudo o que nós temos feito durante todos esses anos no WhatsApp possa dar continuidade, meu Pai, através aqui desse canal. Em nome de Jesus, nos ensina a fazer o ID, nos capacita, nos reveste de autoridade e poder do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo fica à vontade em nosso meio para o Senhor operar da maneira como lhe convém. Pois eu creio, Senhor, que a Tua palavra não voltará vazia. Antes ela vai fazer ali o que lhe apraz. Eu agradeço pela cama sobre a qual deitei, o pão sobre a mesa, pela saúde a qual o Senhor tem nos dado. Cura os enfermos, sara os feridos, Senhor. Em nome de Jesus, liberta os cativos, meu Pai. Alcança, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a cada um em sua cidade, em seu país, trazendo, meu Pai, a reflexão da Tua palavra para que nós venhamos aplicá-la e não somente ser ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, agradecemos por Teu Filho amado Jesus Cristo e por Sua misericórdia e o Teu amor sobre as nossas vidas. Derrama da Tua graça e nos cobre com o Teu sangue, nos livrando de todo e qualquer tipo de mal que possa vir à nossa frente. Nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E você que crê, diga amém. Se você recebeu essa oração, diga amém. Amém é como uma concordância, que assim seja. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe os seus projetos. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida ministerial. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todas as áreas da nossa vida, não é mesmo? Porque a vida sentimental, Deus abençoe também, Existem muitas áreas, Profissional, meu Deus, quantas áreas, às vezes eu fico até, dá um bug aqui, mas amém, Deus seja louvado por tudo isso que nós falamos, amém, Deus venha nos dar entendimento, compreensão da palavra e que possamos encontrar juntos o tesouro escondido dessa palavra, amém, fica ligadinho comigo, nós iremos começar agora fazendo a leitura da palavra e em seguida a explicação, amém, em nome de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 1, que diz assim o tema: O reinado de Jeoaquim. Versículo 1 diz: Nos seus dias, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeoaquim se submeteu a ele durante 3 anos, mas depois rebelou-se contra ele. Porém o Senhor enviou contra Jeoaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos amonitas, os quais enviou contra Judá para a destruírem, conforme a palavra do Senhor que falou por seus servos, os profetas. Certamente veio isto contra Judá por mandado do Senhor, para tirá-la de sua presença, pelos pecados de Manassés e por tudo o que ele fez. Também pelo sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente. O Senhor, portanto, não quis perdoar. Os demais feitos de Jeoaquim e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Dormiu Jeoaquim
com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu de sua terra, porque o rei da Babilônia se apoderara de tudo o que era seu, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Agora nós iremos começar o estudo da palavra. Eu quero ler com vocês novamente o versículo 1 para fazer a explicação deste versículo, amém? Diz assim: Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Joaquim se submeteu a ele durante 3 anos, mas depois rebelou-se contra ele. Dentro desse versículo, a gente aprende uma coisa que é o seguinte: nos dias em que o rei Jeoaquim, é um nome bem difícil pra gente, né? Mas vamos conseguir. Jeoaquim, a gente está acostumado com Joaquim, né? Então Jeoaquim era rei e Nabucodonosor era também rei. Então esses dois reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. Então esse rei Jeoaquim, ele se submetia, né? Ele tinha aliança com o rei Nabucodonosor. Então ele ali ficou se submetendo durante 3 anos. Mas chegou uma hora que ele não quis mais se submeter a ele. Então ele se rebelou contra ele. E aí o que aconteceu? Por conta dessa rebeldia dele e essa rebelião contra o rei Nabucodonosor, Deus envia tropas inimigas contra o rei Jeoaquim. E ali acontece o seguinte, versículo 2. Porém o Senhor enviou contra Jeoaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios. Você consegue lembrar o que é tropa? A gente olha e fala, são os inimigos, então são exércitos inimigos vindo contra um rei. E ali diz que não era só uma tropa nem duas, eram mais de duas. Dos caldeus, dos sírios, dos moabitas, dos amonitas. E diz aqui que foi o Senhor, sim, o nosso Deus, que enviou essas tropas contra o rei de Judá. O rei Jeoaquim, ele era rei de Judá. E aqui diz que ele reinou por 25 anos. Se você for ler alguns versículos antes do 24, capítulo 23, versículo 36, fala que este rei, ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar. E depois ele reinou, o reinado dele durou 11 anos. Este rei, Jeoaquim, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por isso que Deus enviou essas tropas inimigas para atacar a cidade de Judá e Jerusalém. A Bíblia nos diz que antes que o Senhor faça qualquer coisa, em qualquer lugar, principalmente uma nação, ele usa os profetas para anunciar. A Bíblia diz lá no livro de Amós, eu quero achar esse versículo para vocês, que diz mais ou menos assim, que Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, numa nação, no meio de um povo, talvez até mesmo no meio de uma congregação, Deus ele vai anunciar antes, para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, para que haja tempo de arrependimento. Acompanhe aqui comigo, livro de Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 6, eu vou ler o 7 e o 8. Diz assim: A trombeta tocará na cidade, e o povo não se alarmará. Cairá sobre uma cidade o infortúnio, sem que o Senhor o tenha causado? Porque o Senhor Deus não fará nada sem revelar seu desígnio a seus servos, os profetas. E para finalizar, versículo 8 diz: Se o leão rugir, quem não temerá? Se falar o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, quando a trombeta numa cidade tocar, quem não vai ficar alarmado? Por que as pessoas, quando estão na rebeldia, elas não escutam a voz do Senhor por meio dos seus profetas e não se arrependem e retrocedem no seu mau caminho? Elas preferem que a desgraça venha sobre elas? A gente não pode ser assim. Quando o Senhor nos alertar sobre alguma coisa errada que nós estejamos fazendo, nós devemos parar, analisar, refletir
Então, mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, abandonando os nossos maus caminhos. Quando eu falo dessa palavra, eu lembro da palavra lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O Senhor, Ele dá a chance da gente se arrepender, para que Ele sare a nossa terra, para que não venha desgraça sobre a nossa nação. Então, eu quero ler com vocês também esse versículo bíblico, amém? Diz assim a palavra de Deus: Se o meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aqui o Senhor estava dando em resposta ao rei Salomão acerca do pedido de oração que Salomão fez dentro do templo. Ele disse: se uma pessoa orar a ti, Senhor, e se arrepender, e se o Senhor mandar uma praga, e se o Senhor isso, e se o Senhor aquilo, o Senhor vai responder no 14, que se o povo dele, que se chamava pelo nome dele, né, sobre o qual o nome dele era invocado, se humilhasse, né, orasse, buscasse a face do Senhor e se convertesse dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria do céu e sararia a terra e perdoaria os pecados do povo. Mas nesse contexto que nós estamos lendo de 2 Reis, capítulo 24, a gente vê que o rei, ele não se arrependeu dos seus pecados. Então o Senhor enviou tropas para destruir a cidade de Jerusalém. Bem verdade isso, que Nabucodonosor invadiu a cidade e levou todo mundo cativo lá para a terra de Babilônia, né? E aí, o que aconteceu? A palavra do Senhor se cumpriu. A Bíblia diz que pode passar céu e terra, menos as palavras do Senhor. As palavras do Senhor nunca vai cair por terra. Então o que acontece? Quando Deus falou com o rei Joaquim por meio dos profetas, onde diz aqui, ó, o versículo 2, conforme a palavra do Senhor que falou por seus servos os profetas. Ou seja, Deus usou os profetas antes para que ele pudesse se arrepender, para que ele pudesse se desviar dos seus maus caminhos. Só que ele não fez. E para se cumprir a palavra do Senhor por intermédio dos profetas, realmente aconteceu isso. Versículo 3 vai dizer assim que certamente veio isso contra Judá, ao mandado do Senhor, para tirá-la de sua presença. Ou seja, Deus não queria mais a cidade de Judá diante dele, nem a cidade de Jerusalém, por conta das abominações a qual o povo havia cometendo. E aqui diz ainda, para tirá-la de sua presença pelos pecados de Manassés e por tudo o que ele fez. Então vamos lá, Deus está julgando aquele povo desde o tempo do outro rei, Manassés. Aí você se pergunta, mas Vitória, o que o Manassés tem a ver com isso? Manassés, o rei Manassés, ele também foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele também se voltou para a idolatria de uma maneira assim tão terrível, que não só cometeu idolatria, mas ele começou a trazer imagens de esculturas, né, para adorá-las dentro do templo do Senhor. Eu quero ler com vocês capítulo 21, alguns capítulos antes. Nós estamos no livro de 2 Reis, capítulo 24. Volta um pouquinho lá para o 21, que diz assim, capítulo 21, versículo 1. O reinado de Manassés. Era Manassés da idade de 12 anos quando começou a reinar. Você está vendo? Começou reinando com 12 anos. Depois que o pai morreu, né? O rei Ezequias, Manassés, seu filho, reinou no seu lugar. Ao contrário de Manassés, o rei Ezequias era um ótimo rei. Ele fazia o que agradava aos olhos do Senhor. Só que o seu filho não. O seu filho não andou nos caminhos do pai, né? E diz aqui que ele tinha 12 anos quando começou a reinar. Aqui diz que ele reinou em Jerusalém, que tinha 50 anos. Eu vou tentar, enquanto eu leio aqui, explicando para vocês do que eu leio versículo a versículo, amém? E no versículo 2 vai falar sobre Manassés, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as abominações das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ou seja, quando o povo de Deus iria habitar em um lugar, ele falava sempre assim, não acompanha as práticas das outras nações, porque as outras nações eram pagãs, ou seja, praticavam ocultismo, passavam seus filhos no fogo, ofereciam seus filhos a Moloque,
praticavam ocultismo, agouros, feitiçaria, bruxaria, e tantas outras coisas, né? Necromancia, falava com os mortos, buscava adivinhações. Então Deus sempre falava para o povo dele não fazer esse tipo de situação, né? Fazer esse tipo de prática, né? Por isso mesmo o Senhor nunca quis que os filhos de Israel casassem com os filhos dos estrangeiros. Não porque era de uma outra nacionalidade, não, mas era para não acompanhar os costumes das outras nações. E ali diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, esse rei Manassés. E aí o que aconteceu? Eles começaram a adorar outros deuses, se esquecendo da lei do Senhor que está lá no livro de Êxodo, a qual, né, o nosso irmão, o nosso antepassado Moisés, né, foi instrumento de Deus para trazer as tábuas da lei lá no Monte Sinai, para poder trazer as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor. E o povo, em todo o seu contexto bíblico, o povo de Deus, ele sempre se voltou para a idolatria, apostatava da fé e ia servir outros deuses, e o Senhor sempre permitia, nesse período de apostasia, que os seus inimigos os afligissem, né? Deus mandava exércitos, tropas contra uma cidade ou uma nação para que eles se voltassem para Deus. Ou seja, Deus afligia o povo por causa da desobediência das leis. Ou seja, Deus permitia que os seus opressores, os seus inimigos viessem e vencessem sobre eles, até que eles clamavam ao Senhor, se humilhavam e oravam e se convertiam dos seus maus caminhos. Aí vinha o Senhor, tinha misericórdia, levantava um libertador para que eles pudessem ser, né, salvos ali por intermédio de líderes, né, juízes e ali libertadores, como um deles, né, o nosso irmão Moisés. Só que quando a gente olha essa passagem do rei Joaquim, a gente vê que ele teve a chance de se arrepender, porém ele não quis. Então as tropas vieram, né, ali até ele, e aconteceu o que aconteceu, né? Nabucodonosor invadiu a cidade, algumas pessoas foram levadas cativas e só ficou na cidade de Jerusalém somente os pobres da terra, e os outros todos foram levados, alguns até mortos. Eu lembro-me de Nabucodonosor ter poupado a vida de Jeremias, um dos profetas que predisse, né, o cativeiro babilônico. E quando a gente olha para Manassés e vê Manassés totalmente torto em relação às ordenanças do Senhor, sendo que o pai dele, o rei Ezequias, foi um ótimo rei, e ele se desvirtuou assim de um jeito tão terrível, praticando ocultismo, feitiçaria. Eu quero ler para vocês essa parte porque a Bíblia diz que isso é pecado. Muitas vezes a gente faz algo e a gente não sabe, e por isso que a gente precisa ler a Bíblia para descobrir quais são os pecados que o Senhor abomina. Então, algumas coisas que eu vou listar aqui são abominações diante dos olhos do Senhor. O Senhor não ama essas práticas, né? O Senhor ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, várias vezes eu conversei com irmãs que ainda liam horóscopo, irmãs que, né, consultavam cartas. Isso tudo é pecado. A gente só deve buscar a Deus, e a fonte de toda a nossa pergunta sobre o nosso futuro está na Bíblia, irmãos. Não precisamos buscar intervenções em ocultismo, em macumbaria, em feitiçaria, em bruxaria, em cartomancia e tantas outras coisas. Não devemos, nem precisamos, porque temos Deus e tem os profetas ainda nessa terra. Então, a gente deve buscar as coisas do alto. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque aonde eu li hoje no estudo, vai falar sobre isso. Algumas coisas a ver com o ocultismo. Aqui a gente não está aqui para ferir, né, nenhum irmão e nenhuma irmã, porque pode ser que a gente tenha aqui alcançado vidas também que se encontram nesse tipo de idolatria, e às vezes nem sabe que isso é um pecado, que Deus não aprova,
Mas não estamos aqui para condená-lo, estamos aqui para estender a mão e poder te avisar por meio da palavra de Deus, anunciar a verdade para que a verdade te liberte. Quando eu anunciei às minhas irmãs que ainda praticavam algumas coisas que não sabiam, por falta, do conhecimento da palavra, elas se libertaram disso e perceberam que precisavam de uma mudança. Então renunciaram todas essas práticas que para elas não pareciam ser errôneas. Então por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, porque assim, por meio dela, encontramos a verdade e a verdade nos liberta. Amém? O intuito da gente aqui não é acusar e apontar, mas sim trazer o conhecimento da verdade, trazendo isso tudo não pelos nossos próprios pensamentos, mas pela luz da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês, segundo Reis, ainda no capítulo 21, versículo 3, diz assim, o que aconteceu no reinado de Manassés. Porque tornou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, e levantou altares a Baal, e fez uma imagem de Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército dos céus, e rendeu culto àquelas coisas. Quero explicar o versículo 3. Assim que ele tornou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, já havia derrubado. Ou seja, o pai de Manassés, ele foi um reformador. Ele destruiu altares. Só que o filho dele fez o quê? Tornou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ou seja, ele levantou altares a outros deuses. Ele levantou altares a Baal, fez imagem da deusa Azerá, como também fizera Acabe, que era rei de Israel também. E diz aqui que ele também adorou todo o exército dos céus e rendeu culto a essas divindades, esses deuses, com D minúsculo, porque o nosso Deus é com D maiúsculo, aleluia. E diz aqui que ele fez isso, ele se voltou à idolatria. Versículo 4 diz assim: também edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor havia dito: eu porei meu nome em Jerusalém. Ou seja, ele edificou altar dentro da igreja. Ele levantou dentro da casa do Senhor um lugar para se idolatrar os outros deuses. Olha só a abominação que ele fez, misturando o que era santo com as coisas dele que era profana. Ou seja, o lugar que Deus escolheu para ser um lugar chamado casa de oração se tornou um lugar de idolatria. Aqui diz o 5: e edificou altares para todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ou seja, o que a gente acabou de explicar. Versículo 6 vai dizer que ele cometeu uma atrocidade. E passou seus filhos por fogo, e praticou presságios, e foi agoureiro, e instituiu encantadores e adivinhos, multiplicando assim o mal perante os olhos do Senhor, para provocá-lo à ira. A idolatria provoca a ira de Deus, e a ira de Deus provoca a destruição em nações, em povos. E ali diz que ele havia feito o quê? Presságios, agoureiro, ele foi agoureiro. Ele instituiu encantadores e adivinhos. Eu quero ler para vocês o que significa essas palavras, amém? Vamos lá para o primeiro, presságios. Presságio significa fato ou sinal pelo qual se julga adivinhar o futuro. Quem pronuncia, agouro. E depois ele fala o agoureiro, que ou quem faz agouros, vidente, predições, supersticioso. E depois ele diz aqui que ele também instituiu encantadores e adivinhos. E o que são encantadores e adivinhos? Que ou quem tem faculdades divinatórias, desvendando o que está oculto ou predizendo o futuro. Isso tudo é idolatria. Também tem a ver com o ocultismo, E o ocultismo é o quê? É o indivíduo. Aliás, qual é a prática do ocultismo, Quem pratica o ocultismo são os indivíduos que fazem feitiçaria, bruxaria. Tem a ver também com necromancia, O que é necromancia? É conversar com os mortos,
espiritismo e assim por diante. O ocultismo é uma crença, né, onde acredita na ação ou na influência dos poderes sobrenaturais ou supranormais, né? Ou seja, usam por meio de influência espiritual para obter respostas. Tem pessoas que consultam em lugares sobre as pessoas que morreram, querem conversar com os entes queridos que morreram. Isso tudo é necromancia, conversar com os mortos. Então, todo esse tipo de prática, presságio, agouros, adivinhações, horóscopos, cartomancia, necromancia, ocultismo, né? Feitiçaria, bruxaria, magia negra, tudo isso é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor não queria que o povo dele estivesse no meio desse povo. O Senhor sempre avisou: não dê as suas filhas em casamento às outras nações, aos outros povos, porque eles são pagões. Deus, ele quer libertar eles, essas pessoas. Prova disso viva, né? Meu esposo, ele também era idólatra. Ele servia outros deuses e eu busquei a Deus pela vida dele e ele foi liberto. Só que Deus, ele teve muita misericórdia do meu esposo, porque ele já não enxergava mais que isso não era bom para ele. E o Senhor resgatou a vida do meu esposo. Então ainda há esperança para aqueles que estão lá. Não vamos dizer do outro lado, mas no mundo que para eles isso é correto, para isso é bom, para eles isso não é ruim, né? Mas para muitos que sabem que é ruim, querem sair, não conseguem. Só o sangue de Jesus para libertar eles. Então, o rei Jeoaquim, ele teve uma oportunidade de fazer tudo diferente, mas ele não fez. E o que aconteceu? Veio o mal sobre ao povo de Deus, que se voltou para a idolatria e foi levado cativo. Eles ficaram 70 anos em cativeiro babilônico por causa da idolatria, das abominações. Diz também aqui na palavra de Deus que foi derramado muito sangue inocente e filhos passando no fogo ao deus Moloque. Deus nunca pediu tal coisa. Deus, ele só queria que o povo dele andasse na obediência. E muito do que acontece na terra é devido à idolatria. Muitas coisas ruins têm acontecido pela desobediência. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, o pecado sem arrependimento, o amor de muitos se esfriaria. Só que eu continuo a dizer para o Senhor, não de todos, mas há esperança para eles, para aqueles que estão no espiritismo, no ocultismo e tantas outras coisas a qual nós citamos aqui, porque não queremos ferir a religião de ninguém, queremos somente trazer à luz a verdade. Então o que acontece? Jesus ainda liberta essas pessoas, você tem que crer. Se talvez você tenha um familiar que ainda está na idolatria, que não conheceu a verdade, use essa oportunidade para você pregar a verdade. É muito bom a gente pregar a verdade. Talvez as pessoas não saibam que isso é errôneo. Talvez algumas pessoas não vão gostar da maneira como você vai se expressar. Então sempre peça direção para Deus como conversar com essas pessoas. Como eu já venho pregando a palavra cerca de 4 anos e tenho conhecido a verdade, eu tenho falado muito sobre isso. A idolatria, o que Deus abomina. Então para mim não é um problema falar sobre esse assunto. Mas nunca falo para ferir alguém ou a religião de alguém. E sempre retratando que é para trazer à luz a verdade. Como eu disse, algumas irmãs praticavam ainda astrologia, numerologia, cartomancia, tarô. Então eu expliquei que isso tudo era idolatria e não era agradável aos olhos do Senhor. E elas entenderam que isso era pecado e abandonaram. E a Bíblia diz que aquele que abandona a prática do erro, ele encontra perdão de Deus e misericórdia. Ou seja, a gente tem que abandonar, renunciar aquilo que não é bom, aquilo que não agrada a Deus, para que Deus venha se alegrar da gente e nos recompensar com a nossa mudança. E aqui diz ainda, no versículo 6,
de 2 Reis 21, que eles passaram seus filhos no fogo. E, e, e o que era isso? Existia um deus Moloque, a qual era como uma fornalha muito grande, e eles jogavam seus filhos vivos ali dentro. Ou seja, sacrificavam seus filhos ao deus Moloque. E a gente olha e fica imaginando, dentro da Bíblia, como eu também já falei sobre canibalismo também na Bíblia, que eu nunca imaginava, quando eu comecei a estudar a palavra, eu falei, meu Deus, como assim canibalismo na Bíblia? Tinha também canibalismo na Bíblia, e isso aconteceu antes do cativeiro babilônico, uma fome muito terrível dentro da cidade de Jerusalém, a ponto das mães comerem seus próprios filhos, por causa que o cerco, né, de Nabucodonosor na porta da cidade e em toda ao redor, eles não podiam sair para comprar e nem ninguém podia entrar, porque o rei Nabucodonosor estava na porta com seu grande exército. Então houve fome, muita fome, e eles não se arrependeram, não se humilharam. E aí eles acabaram comendo seus próprios filhos, cozinharam seus filhos, irmãos. É muito sério. Então a palavra de Deus, ela traz à luz a muita verdade, a qual a gente deve olhar e falar assim, a idolatria não caminha para o lado bom. Mas você que talvez esteja ouvindo e se encontra na idolatria e quer uma chance, esse é seu tempo. Esse é o tempo da sua segunda chance, de você olhar para Deus e falar, Senhor, realmente eu não sabia que essas coisas eram errôneas. Talvez haja críticas em relação a isso, aqui mesmo dentro do canal. Eu não tenho problema com isso, porque eu estou aqui para pregar a verdade. Mas há chance, há uma esperança para você, caso você queira mudar, abandonar. A Bíblia diz que Deus, Ele perdoa aquele que se arrepende. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos achegar ao Senhor e confessar os nossos pecados para que a gente possa ser perdoados por Cristo. E somente por intermédio de Cristo podemos ser perdoados. Então, diante de tudo aquilo que esses reis viveram, alguns que foram reformadores, que estavam lá para levantar a bandeira da fidelidade a Deus e derrubando os altares de Baal, louvado seja Deus, e alguns erguendo novamente. E o que Deus nos ensina por meio dessa palavra? Sermos fiéis a Deus, porque aquele que está na idolatria, aquele que está no ocultismo, aquele que está em outras religiões, muitos dizem, todas as religiões levam a Deus. Não, somente Cristo te leva a Deus. A Bíblia diz que a gente deve seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia também diz que não há como ser salvo sem ser pelo nome de Cristo. Então todos temos que passar pela porta estreita, né? Porque a porta larga nos leva à perdição. Ou seja, tudo nos remete a ir até Cristo, porque todas as outras são ilusão. Então a gente precisa conhecer a verdade. Eu não estou falando assim, vai para a igreja X ou a igreja Y. Não. Você tem que seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo, para que você possa herdar a salvação. Jesus nos disse em sua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que você possa conhecer hoje a verdade por meio dessa palavra, o que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Talvez você um dia já foi idólatra, talvez você já praticou algumas dessas coisas. Jesus já te perdoou, não há por que mais você se sentir culpado ou condenado por isso, porque Jesus é aquele que perdoa todos os nossos pecados, se nós confessamos e abandonamos, é claro. Então há tempo de renunciar às coisas que não convém mais. Quando nós estávamos no mundo, andávamos conforme o mundo, mas agora que servimos a Cristo, temos que andar na lei do Senhor. Claro que estamos debaixo de uma graça, ainda dá tempo de se arrepender. Eu convido você que ainda não aceitou Jesus, aceitar Jesus na sua vida. Eu não sei até onde essa mensagem tem chegado. Então, Jesus, ele te perdoa, se caso você praticou alguma dessas coisas. E ele quer te lavar no sangue dele, para te fazer um filho de Deus, para que você possa seguir o caminho de Cristo. Pois ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Esse é o nosso devocional de hoje. Se você gostou, curte e compartilha. Deixa um like aí para
fortalecer o nosso canal. Vamos orar agora, agradecer a Deus pela sua vida, até você entender cada dia mais a vontade do Senhor para a sua vida. Leva um tempo para a gente conhecer toda a verdade. Por isso que nós nos aproximamos da palavra de Deus através desses devocionais diários. Então vamos orar e finalizar esse devocional, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, por este devocional abençoado a qual o Senhor nos deu. Senhor, o Senhor tem esse papel, o Espírito Santo, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que no fim, Senhor, sejamos salvos, para que nossas obras venham ser expostas à luz, meu Pai. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Perdoa os meus irmãos, meu Pai, se algum deles se encontra aqui. Meu Pai, não fiz para ferir ninguém, meu Pai, mas sim para trazer a verdade. E eu não posso ocultar a verdade dos meus irmãos e irmãos em Cristo, sejam eles quem for, meu Pai. Nós amamos os católicos, nós amamos os irmãos que estão no ocultismo, amamos eles, Senhor. Não amamos as práticas, mas amamos eles, meu Pai. Eles são almas que precisam ser libertas e que eles conheçam a verdade, Pai. Que eles venham ter esse conhecimento da verdade, que Jesus venha os convencer por meio do seu Espírito Santo. Meu Pai, perdoa os seus pecados, faz uma nova história, trabalha na vida de cada um e que eles possam enxergar uma nova oportunidade de seguir a Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Joga por terra todo o mal contra as nossas vidas, nos fortalece, nos abençoa. Salva esta vida, salva esta alma, Senhor, que se encontra aqui neste dia chamado hoje, Pai. Eu te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Liberta as nossas vidas, as nossas almas, Senhor. Liberta os cativos e oprimidos, meu Pai, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me chamou para isso, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus para fazer o ídolo do Senhor. Eu te louvo por todas as coisas que o Senhor tem operado e falado ao nosso coração. Agradeço por esse devocional de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer a cada um que ficou nesse devocional até agora. Que Deus abençoe a sua vida. Se você tem um pedido de oração, deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E se você quer aceitar Jesus no dia de hoje na sua vida, deixa aqui, eu quero aceitar Jesus. Amém? Nós estamos fazendo o ídolo do Senhor para que almas venham se render a Cristo e alcançar o reino de Deus. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, que Jesus venha fazer uma transformação na sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.